Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa especial Fortes na Fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados no zelo. Assim é o missionário redentorista, homem simples dado à oração, um homem disponível para a missão. E falar em missão, esse é o nosso trabalho, é nosso objetivo, evangelizar. Um grande abraço para você, a nossa gratidão por nos acolher aí na sua casa. Meu querido, olha, o tempo de pandemia foi muito difícil para nós missionários, porque o missionário, ele quer estar no meio do povo, ele quer estar falando de Deus para o povo. E quando você tem que ficar em casa, não é fácil não. Certamente não foi fácil para você não é? Mas, graças a Deus, agora recentemente tivemos a primeira missão, as primeiras missões. Foi lá em Minas Gerais, na cidade de Alto Rio Doce. Uma cidade muito bonita, muito acolhedora. E lá aconteceram as primeiras missões nesse tempo de quase pós-pandemia. E quem esteve lá pela primeira vez realizando as missões, pregando as missões, foi o nosso querido missionário redentorista, Frater Orlando. E Orlando, que prazer tê-lo aqui conosco no Fortes na Fé. O prazer é todo meu, irmão Viveiros, ainda mais para falar de uma experiência tão interessante na minha vida, tão marcante, né, que foi a minha primeira participação nas Santas Missões Redentoristas, né? E como o senhor disse, né, dentro desse contexto, já quase pós-pandemia, então a gente sentiu muito que o povo estava necessitando mesmo. Estava com sede, né? Com sede. Eu achei interessante, para mim a cena mais interessante, irmão Viveiros, foi na Missa da Perseverança, né, que a gente não chama missa de encerramento porque a missão não termina, né, mas ali naquela conclusão, depois uma senhora veio e, né, se jogou nos meus braços e ali deu um abraço longo, assim, parecia que a gente se conhecia de uma vida, e era uma pessoa muito simples e demonstrava mesmo justamente isso, né, eu acho que tanto tempo ficar sem poder se abraçar, né, e agora ela sentiu aquela vontade, aquele desejo, e quando viu ali o missionário redentorista, com quem ela rezou certamente durante todo esse tempo, né? Então ali, eu acho que ali tinha essa síntese, né, dessa missão dentro desse contexto pós-pandemia. Mas, gente, vamos ver a síntese das missões que aconteceram em Alto Rio Doce. Olha que coisa bonita, acompanhe conosco. Há cerca de 2 anos, nós fomos surpreendidos por uma pandemia que nos tirou das nossas atividades rotineiras. E com os missionários redentoristas não foi diferente. Eles também tiveram que dar uma pausa em suas atividades. Mas agora, com a flexibilização, eles estão de volta às Santas Missões Redentoristas. E a primeira cidade a receber as missões é o município de Alto Rio Doce, no estado de Minas Gerais. E hoje eu estou aqui para acompanhar como foram as Santas Missões Redentoristas aqui na cidade. A pacata cidade de Alto Rio Doce acolhe atualmente cerca de 12 mil habitantes. Localizada na zona da Mata Mineira, fica a 219 quilômetros da capital Belo Horizonte. Nos últimos meses, a tranquilidade do interior deu espaço à alegria das Santas Missões, que foi realizada a pedido do pároco local. Eu convidei os padres redentoristas para essa experiência missionária justamente porque a pandemia deixou as pessoas muito recolhidas em casa. E por causa deste recolhimento, a vida comunitária ficou prejudicada. E até os trabalhos mesmo de igreja, as equipes, a estrutura mesmo. Então a ideia das Santas Missões Redentoristas é justamente trazer as pessoas para a comunidade, para a vida em comunidade. E essa vida em comunidade começando ali nos grupos pequenos de família, onde elas estão ali vivendo, morando. E a partir daí, a proposta delas assumirem também essa missão da igreja, atuando nos vários trabalhos da igreja. Quando eu então solicitei a presença da congregação dos padres redentoristas aqui na nossa paróquia de São José em Alto Rio Doce, foi justamente para esse trabalho, organização, setorização e depois essa presença missionária. E também para dar esse dinamismo missionário na vida da nossa paróquia, até em comunhão com aquilo que a igreja propõe, que é o sínodo, uma igreja que participa, uma igreja em comunhão, uma igreja que envolve as lideranças. Realizar uma missão redentorista é mais do que evangelizar no espaço paroquial. É ir de encontro ao povo,
conhecer sua realidade, seus anseios e auxiliá-los em suas dores. E para que isso aconteça, as missões são organizadas em fases, onde toda a comunidade passa a conhecer o ardor missionário dos redentoristas. As fases das Santas Missões Redentoristas aqui em Alto Rio Doce começaram no mês de março deste ano 2022. A primeira fase, que tem o objetivo de fazer um levantamento socio-religioso da cidade, foi praticamente em um mês nós conseguimos entrar em mais de 1.200 lares e compor 98 grupos missionários para evangelizar a segunda fase. No mês de junho, nós, redentoristas, estivemos aqui para dar início à segunda fase, a evangelização nas famílias. Nós tivemos no dia 19 de junho uma formação com mais de 200 pessoas e a partir deste momento começaram a evangelização nas famílias. E agora a terceira fase, nós estamos desde o dia 10 de agosto evangelizando todas as 31 comunidades desta paróquia e agora terminando com esse momento maravilhoso, bonito, com o povo no Parque de Exposição, levantando o Santo Cruzeiro, dando início à quarta fase, que é a missão da perseverança, a missão continuada. E a nossa presença nessa paróquia sempre para ser suporte missionário. Durante a realização das fases das missões, a comunidade vivenciou um novo ânimo para seguir com as atividades do dia a dia. Sem se importar com o horário, os moradores se reuniam para as atividades e orações, momentos sempre marcados pela animação missionária. Esse tempo de missões é um tempo de graça, de bênção de Deus. Um dos grandes impactos é um novo ânimo que a paróquia recebeu nas comunidades, nas lideranças, né? Com a pandemia ficou um pouco resfriado, assim, um pouco mais, o pessoal ficou um pouco mais recolhido por causa daquele momento, mas graças a Deus voltamos bem. Então, essa animação, esse novo ânimo que as comunidades e as lideranças estão vivendo, é o primeiro e um grande impacto. E claro, a piedade popular, a devoção a Nossa Senhora, os redentoristas trazem essa marca bonita de devoção a Nossa Senhora e aqui também a nossa paróquia viveu, principalmente com o terço da manhã. Então, às 5h30, um grande número de fiéis aqui da nossa paróquia se reuniu para rezar, para expressar o seu amor, o seu carinho à Nossa Senhora, fazer também sua penitência, né? Acordar às 5h30 também não é fácil. Então, essa animação pastoral e essa piedade renovada e fortificada aqui em nossa paróquia. Por onde passam, as santas missões deixam seus frutos pastorais e marcam por toda a vida o coração daqueles que participaram e puderam descobrir o amor de um Deus que vai ao encontro de seu povo. Olha, para mim foi uma experiência muito boa, porque eu tinha meu compromisso de sair de casa todos os dias, né, para ir até as casas das pessoas e ir lá ouvir de cada um, né, que participou das missões, com seu testemunho, cada um falando de si, cada um falando dos problemas, do seu vizinho, do amigo. Então, particularmente, eu gostei muito e isso me levou eu mais à igreja, eu participar mais, eu ter vontade, né? Ia dando os horários da gente ir para as missões, eu falava, ai que beleza, tá na hora da gente encontrar com a nossa comunidade, né? Com os nossos vizinhos, nossos amigos. Eu só tenho a agradecer, foi muito bom, foi uma experiência para mim de vida muito boa. Das missões eu vou levar sabedoria, conhecimento, vida nova, que renasce no coração da gente, né, das pessoas que foram envolvidas, as famílias que participaram junto com a gente. Enfim, foi uma coisa muito bonita, muito aconchegante. As tardes já ficava mais cheia com a presença da Sagrada Família em cada lar. Unidos em Cristo, na fraternidade, é o lema de vida da nossa missão. No fim da tarde, a comunidade se reúne para celebrar o encerramento da terceira fase das missões redentoristas.
Ao participarem da missa, intensificam o compromisso de seguirem para a 4ª fase das missões. Fase essa que exige perseverança e protagonismo das lideranças, para que assumam junto ao pároco uma evangelização continuada. No término da celebração, os homens carregam o Santo Cruzeiro, que será colocado em um ponto alto da cidade, deixando a marca de uma passagem missionária. E para que, unidos em Cristo, os munícipes possam se lembrar de viver e crescer em comunidade, seguindo dia após dia os passos do Redentor. Viver e crescer em comunidade, viver e crescer. Pois é, gente, Missões Redentoristas, um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo da evangelização. E você viu, é um momento com as crianças, com os jovens, com a comunidade toda. Começa de madrugada e é o dia inteiro visitando as comunidades, visitando as famílias, subindo, descendo o morro. Oh, meu Deus do céu, que trabalho maravilhoso. E o povo vai se encantando, o povo vai se envolvendo. Ele dá força para o missionário aguentar esse ritmo que não é fácil, mas é muito gostoso. E a gente está falando de uma experiência missionária. A gente tem um sonho, não é isso? A gente tem um ideal. Na prática, esse ideal se confirma, ou às vezes a gente não era isso que eu imaginava que fosse. E eu gostaria de saber com o irmão, com o Frati Orlando, como é que foi para você aquela expectativa, ser um missionário, trabalhar com o povo nas missões? Bateu, correspondeu? Como é que foi a sua experiência? Correspondeu, irmão, e sobretudo porque, né, como eu falava dessa experiência na zona rural, é interessante porque é a mesma missão, mas ela se adequa de acordo com a realidade onde você está. Então, por exemplo, na zona rural, a gente faz muito mais as visitas às famílias, ou seja, a gente vai mais ao encontro das pessoas do que as pessoas, né, vão à igreja para os momentos de oração. Na matriz, né, onde o senhor teve a oportunidade de ficar, os momentos de oração basicamente se concentravam na matriz, né, e as visitas eram feitas aos enfermos, né, a quem estava acamado. E já na zona rural, as pessoas de manhã cedo, elas têm, né, outras tarefas domésticas, essa coisa toda, então nem sempre é possível a gente fazer uma atividade como o texto da Aurora, que é feito na matriz, sim, né? Mas aí a gente intensifica as visitas às famílias. Então, onde eu tive a oportunidade de passar, né, primeiro com o Padre Almir, depois com o Padre Peçanha, nós visitamos praticamente todas as famílias. Se tinha alguma família que a gente não visitou, é porque, né, ela não tinha, né, pedido para ser visitada, porque a gente respeita, né, também aquelas famílias que às vezes são de outra religião, né, e que não querem receber, mas ainda assim tivemos a oportunidade de visitar pessoas que não são católicas, mas que aceitaram, que quiseram a visita, né, nossa, dos missionários redentoristas. Então, esse movimento, né, a gente viu de fato essa igreja em saída que o Papa Francisco pede, né, essa oportunidade de a gente visitar as famílias, de conhecer a realidade dessas famílias, de poder rezar junto com elas. Isso tudo é muito gratificante. Às vezes, até que comentava antes aqui, né, de participar do programa, comentava com o meu mestre noviciado, o Padre Ulisses, às vezes a gente é mais, digamos assim, a missão às vezes faz mais bem a nós, missionários, do que propriamente aqueles que são, né, que recebem a missão. É o carinho desse povo com a gente, né? O desejo, nossa, faz tudo um pouco mais para agradar o missionário, para acolher o missionário, né? E como que eles ficam tocados quando sentem você na casa deles. Ainda mais, eles vêm aqui a nós, nos veem na televisão, daqui a pouco falam, nossa, eu te vejo todo dia, eu fico olhando, eu gosto de vocês, agora você aqui na minha casa, quer dizer, para eles é uma coisa tão importante isso, né? E de fato é para a gente também esse acolhimento. Você trabalhou na zona rural e depois você veio para a matriz, para a cidade, a zona urbana. Outro tipo de atividade, com muito mais pessoas juntos ali. E essa experiência foi legal? O que você destaca? O que eu destaco dessa experiência ali é, sobretudo, essa celebração, aquele momento de oração de manhã, né? Aquilo ali, sobretudo, a gente teve a oportunidade de ver agora no VT, né? Aquele momento que a gente teve de partilha no último dia. Então, as pessoas
elas sentiam um fervor muito grande em participar desses momentos de oração. À tarde a gente tinha visita ao Santíssimo, com alguma celebração, alguma bênção, e à noite a gente sempre tinha alguma missa dentro também de alguma realidade, por exemplo, né, no penúltimo dia a missa da família, outros dias a gente teve a oportunidade de fazer cada celebração, a missa das pastorais, né? Enfim, é um tempo muito rico, né? Muito cheio de celebrações, e cada uma delas enriquece mais a missão. A gente vê um crescendo da missão, né? As pessoas têm a oportunidade de conhecer mais sobre a igreja, né? A vida da igreja, os sacramentos. Cada celebração a gente enfatiza uma realidade. Enfim, quem consegue participar de todas as celebrações consegue ter uma visão global de tudo isso que é preparado com muito carinho, porque a gente chega ali na terceira fase, mas um longo caminho foi feito antes, né, irmão? É importante dizer, às vezes não, as missões, ela começa, o processo, essas missões de Alto Rio Doce, a preparação começou em março. Aí vem março, todo um contato com as famílias, depois em junho a oração de casa em casa, julho, até chegar o tempo das missões. Então são 4 etapas, e é importante dizer isso, né? As pessoas podem dizer, então os missionários chegam e pregam. Não, não é assim. Há todo um processo de preparação da própria comunidade. Então, quando os missionários chegam, já estão num clima de evangelização, numa motivação encantadora, né? Agora, para você, primeira missão, quais foram os maiores desafios, maiores dificuldades que você percebeu? Assim, para mim, os maiores desafios, sobretudo com relação à adaptação, né, como eu falava no início, mas até na maioria das comunidades a gente fica nas famílias mesmo, né? Então, nem sempre é fácil, porque você não conhece ainda aquelas pessoas, né? Mas nem elas te conhecem. E nem elas conhecem a gente, né? Mas, apesar de que teve um caso interessante, até foi mais com o Padre Peçanha do que comigo, né? Mas a gente estava junto. A senhora já veio abraçando o Padre Peçanha e chamando Padre Peçanha. Então, isso que o senhor falava da TV, né? Então, as pessoas, elas já de alguma forma nos conhecem. E quando a gente chega lá, parece que elas de fato nos conhecem de uma vida, porque elas percebem, tem uma ligação, um afeto muito grande com a TV Aparecida. Isso a gente pôde perceber, e isso foi assim muito marcante, porque a gente vê o bem que a gente tem feito aqui através dos nossos meios de comunicação, sobretudo da TV Aparecida. Aquilo que a gente diz, né, que é bom estar onde a mãe está, essas pessoas de fato se sentem como se elas estivessem aqui em Aparecida, né? Sentem essa presença nossa. E aí até é interessante, porque às vezes a pessoa diz, eu vejo o senhor todo dia na TV, e a gente não aparece todo dia, mas é porque no fundo elas veem o missionário redentorista. Então para elas não importa tanto se é o irmão Viveiro, se é o Orlando ou se é outro, né? Elas veem a figura do missionário. Por isso que eu acho que elas dizem, né, assim, eu vejo o senhor todo dia. Porque, né, ela cria esse vínculo conosco enquanto o missionário, né? E esse é bonito porque a gente vê que entre nós não existe nenhum tipo de protagonismo ou personalismo, né? O que importa é a missão, e ela é feita, né, com muito carinho, com muito esmero por todos nós. Agora, uma característica desse povo, né, Yolanda, que a gente se encanta e aprende, é a devoção à Nossa Senhora. Como esse povo mineiro, sobretudo o povo mineiro, né? Alguém dizia, eu já fui não sei quantas vezes a pé daqui a Aparecida. E vou de novo. O pessoal tem isso, tem essa maneira de expressar a devoção. E isso foi muito marcante. E, Frade Orlando, muito obrigado pela sua presença missionária, pela sua dedicação e por esse processo de aprendizado, né? A gente está constantemente aprendendo. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, viu, irmão Viveiros? E é também uma oportunidade privilegiada, porque ano passado eu tive a oportunidade de vir aqui com o Padre Ulisses falando um pouco dessa expectativa, né? Porque naquela ocasião ele perguntava, né, por que eu quis ser missionário redentorista, e eu destaquei que era justamente por causa das missões. E hoje é como se eu tivesse a oportunidade de fazer um balanço disso, já, né? Poder avaliar. Obrigado. Meu querido, que coisa boa é falar das missões. Se você deseja ser um missionário redentorista, acesse o portal a12.com/vocacional. Terá todas as informações. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua presença, e que Nossa Senhora continue abençoando você e toda a nossa missão. Até o próximo programa, se Deus quiser.